Olá, boa noite, boa noite. Vamos chegando para a minha live solo hoje. Enquanto isso, eu estou mandando convite para as pessoas. Boa noite. Vamos ver quem vai entrar. Nossa, quanta gente. Oi, Tamires. Oi, Nadi. Oi, Lucélia. Tudo bem? Que bom que estão aí. Deixa eu ver quem mais que entrou. O Reinaldo entrou também. Boa noite para todo mundo. Ricardo, Gustavo Kissini, Daniela Bolson. Ah, se fez presente. Boa noite para todo mundo. A Fabiana. Tudo bem, tudo certo comigo. Então, boa noite, pessoal. O pessoal vai entrando, a gente vai aguardar um pouquinho. Andréa Castilhos entrou agora também. Quem que é o Pietra? Boa noite, tudo bem? Outra Tamires entrou também. Tua alegria chegou. Boa noite, eu sou a Andressa. Oi, Andressa, tudo bem? Não sabia quem é que estava na Toca dos Tocos. Boa noite a todos. Então, eu estou fazendo essa live também, continuando a minha reestruturação dentro daquilo que a gente já vem conversando há algum tempo. E essa vez é mais uma vez um desafio para mim, porque eu estou fazendo uma live sozinha. Todas as outras lives que eu fiz na semana de lives e também uns 15 dias atrás eu tive convidados. E essa live eu quis me arriscar mais uma vez nessas novas ondas que estamos vivendo para fazer então uma live sobre liderança, né, que é o tema que eu estou lidando e trabalhando. William, boa noite, que eu estou trabalhando no meu perfil. Então, todas que estão acompanhando o perfil da Feedback sabem que eu pego um tema, trabalho e gero conhecimento, né? Estou trazendo aquilo que eu trabalho há alguns anos já. Então, esse tema que foi escolhido anteriormente foi a motivação, agora a liderança, e a gente vai trazer outros assuntos também. Ângela entrou também, o William dando boa noite. Então, eu desafiei o meu público, né? O público que segue a Feedback, para falar sobre liderança, que não é um assunto muito fácil. Muitas pessoas falam sobre liderança, muitas pessoas têm conhecimento, a Fernanda Girelli também está entrando, mas realmente viver a liderança não é fácil, né? Estar como líder, às vezes a gente acha que está como líder. Então, o que eu fiz? Eu lancei esse assunto, tanto como eu falei no feed quanto nos stories, e eu pedi perguntas para os meus seguidores. E eu fiquei bem feliz que veio muita pergunta. Eu selecionei algumas para a gente estar respondendo aqui para vocês. E é óbvio que vocês têm que também participar comigo, porque como eu estou sozinha hoje, eu preciso de que vocês também me auxiliem, né, conversando comigo através do bate-papo aí que a gente tem. Então, mais uma vez, eu agradeço a presença de todo mundo. Agradeço a participação das perguntas. Algumas pessoas que me fizeram perguntas já estão online, outras ainda não. Mas então a primeira coisa que eu quero falar para vocês é sobre a diferença entre chefe e líder. Muitas vezes as pessoas esquecem e acreditam que quem está no comando, que tem um cargo de comando dentro de uma empresa, elas normalmente acham que tem poder. Né? Esse é o intuito. Se a gente for buscar na nossa história, a história que a gente tem, tanto na igreja, nas empresas, na família, a gente A Nádia escreveu, você é ótima. Tu é puxa-saca, tu não pode, brincadeira. Então, assim, a gente buscar na história na nossa história, tanto da igreja, das empresas, da família, a gente tem uma palavra chamada hierarquia, que muitas vezes ela é colocada e trabalhada dentro tanto da empresa quanto da família, em qualquer lugar que ela é colocada e trabalhada de uma forma errada, na minha opinião.
Claro que tudo que eu estou falando aqui é embasamento daquilo que eu vivi, daquilo que eu estudei, daquilo que eu vivenciei dentro das empresas. Embora eu tenha essa cara de novinha, eu já tenho 22 anos de experiência dentro das organizações, buscando e trabalhando de formas diversas dentro das empresas, tanto com consultoria quanto treinamento e como funcionária também. Agora entrou a Luciana Barcelos, a Brigadeiro Caseiro, a Renata acabou de entrar também, que fez uma pergunta. Então, voltando ao assunto da hierarquia. A hierarquia, ela é vista de forma errada, na minha opinião, pelas pessoas. Porque quando ela é trabalhada, porque a gente precisa ter uma organização dentro das empresas, dentro de casa, dentro dos grupos que a gente vive. E para isso, a gente precisa ter uma hierarquia, que, na minha opinião, é igual à organização. Deveria ser, né? Porque aí a pessoa que está acima, no comando, ela está trabalhando com as pessoas de forma organizada, planejada e dando as ordens que todo mundo fala. Mas, na verdade, é uma questão de organização. Se a gente trabalhasse a hierarquia da forma correta, muita coisa ia ser diferente e realmente a gente teria líderes. Porque a diferença entre líder e chefe é justamente o perfil das pessoas. Então, todas as vezes que a gente vivenciou, qualquer um de vocês que está aí, e eu já vivenciei pessoas que estão no cargo de liderança, mas não são líderes, são pessoas que foram colocadas lá. E por que elas chegaram até lá? Né? Por que elas têm uma voz de comando dentro da empresa? Muitas vezes porque elas são parentes do dono da empresa, são herdeiros, são pessoas que estudaram para isso. Isso a gente já colocou lá no nosso perfil, eu até botei um videozinho de eu falando sobre isso. Muitas vezes elas passaram numa vaga, muitas vezes é porque QI, quem indica, muito tempo de empresa, sabe mais da função. Só que todas essas alternativas para colocar alguém no comando de uma hierarquia, né, no comando de uma empresa, elas normalmente são colocadas por esses motivos, né? Só que nem sempre, eu diria, arriscaria assim, quase sempre, 95% das pessoas, elas não são trabalhadas para ser gestores de pessoa. E é esse o grande detalhe, porque se eu preciso lidar com pessoas, eu preciso saber gerir pessoas. Né? Gestão, a palavra gerir é trabalhar e identificar as necessidades daquele grupo e administrar aquele grupo, né? Então, a gestão, como é que eu faço a gestão das pessoas? Porque normalmente as pessoas estão nesse cargo e não por causa disso. Elas estão neste cargo em função de todas aquelas ações que a gente colocou. Então, eu sei muito daquilo que eu estou fazendo, mas eu não sei lidar com pessoas. Eu sei muito, eu estou há muito tempo na empresa, mas eu não sei lidar com pessoas. E aí está a grande diferença entre o chefe e o líder. O chefe é aquele que está no comando, né? Está desempenhando o poder dentro da hierarquia, mas não tem o perfil de conciliador, de apaziguador, daquele que escuta, de comunicação, de relacionamento, de afetividade, de preocupação. E isso muitas vezes vem com a gente, da nossa criação, mas eu acredito muito que a gente pode desenvolver. Eu sempre falo, o Ayrton Senna, que para mim foi um grande líder, é um grande líder ainda, ele não nasceu pronto, nenhum líder nasce pronto. Então eu largo essa pergunta para vocês também, se o líder nasce pronto ou ele se torna. Então essa é a primeira pergunta que eu vou largar para vocês. Deixa eu ver quem mais que entrou aqui. Estética, sempre bela. O Nando, Pablo, Paulo. Quem mais? A Rose, Daniel. Deixa eu tomar uma água aqui. Então, Maurício. A Bruna. Então, assim, dada essa primeira explicação, eu vou para a primeira pergunta, que foi a Ângela Catuzzo que me perguntou. Como desenvolver ou ser um líder? Como que a gente desenvolve um líder ou como que a gente se torna um líder? Na minha concepção, é formação. O que é formação? Formação é o tempo todo estar em formação para ser um bom líder.
Deixa eu só ver, que senão depois eu perco as informações. Se torna líder com as experiências e vivências. Paula botou ótimas colocações. Paula, boa noite, não tinha te visto. A Grazi entrou agora também. Então, como que a gente se desenvolve, ou, voltando à pergunta, como a gente desenvolve ou ser um líder? Então, para isso, primeira coisa é formação. Formação é buscar lives que tragam esse assunto, é buscar palestras, treinamentos, formações didáticas também, mas é no dia a dia. É colocar em prática todos os dias situações que tu pode estar vivenciando. E isso não precisa ser só na empresa. Pode ser num grupo de amigos. Eu sempre digo, a gente tem os líderes dentro dos nossos amigos, que na nossa turma de amigos, que tem um que se destaca. Esse é o líder. É o que puxa o churrasco, é o que programa a viagem. Então, tudo isso vai desenvolver a pessoa no dia a dia. Acredito muito que ter visão daquilo que quer, né? Porque ninguém vai seguir uma pessoa que não sabe onde quer chegar. E o líder precisa saber onde quer chegar. Ele tem que ter credibilidade, na minha opinião, porque quem não tem crédito, né, não consegue implantar nenhum programa, não consegue buscar as pessoas, não consegue trabalhar com as pessoas, não consegue trazê-las para o seu lado. Então, como que eu me torno um líder? Formação. Buscar experiências, buscar troca, né? Esse grupo que a gente busca nessas lives são trocas. Quando a gente escuta uma outra pessoa, mesmo com a visão completamente diferente da minha, eu estou me abrindo para uma visão diferente da minha, buscando outras informações, para que talvez eu comece a refletir se eu realmente sou um líder ou se eu sou um chefe. Então eu preciso buscar sempre. O líder, para se tornar líder, ele tem que estar em constante busca de conhecimento. Então, muitas vezes eu vejo que eu chego nas empresas e eu vejo, eu percebo assim, as pessoas que estão no cargo de comando, que não é a mesma coisa que é o chefe, né? Que não é a mesma coisa que líder, há muito tempo sem buscar um conhecimento, há muito tempo sem fazer troca com outras pessoas. Então, é preciso, porque para lidar com pessoas, eu até citei eu fiz um post nessa semana que o líder precisa gostar de gente e saber de gente. Então, para eu saber de gente, eu tenho que experimentar, né? Hoje, as empresas precisam provocar no seu cliente uma experiência. O cliente compra a experiência, ele não compra só o produto, ele quer a experiência que aquele produto vai me fornecer. E com o líder e sua equipe é a mesma coisa. O líder precisa experimentar as pessoas para as ações, para as atitudes, para novas funções, mas também ele precisa provocar nele, no funcionário, experiências positivas, que desafiem ele. Isso é ser líder. Deixa eu ver quem mais entrou aqui. Gabi, o Igor, a Gabriela entrou. A Fernanda botou, o líder deve dar o exemplo, ter atitudes positivas. A Agnes entrou também agora. Muito verdade, Andy, diz a Nadi. Deixa eu ver, teve mais alguém que colocou alguma coisa. Não, acho que eu já li. Vamos lá. Então, vamos para a terceira pergunta, que é uma pergunta bem fácil de responder, mas difícil de fazer na prática. Como eu identifico se eu sou chefe ou sou líder? Como que a gente se identifica se eu sou chefe ou se eu sou líder? Eu tenho uma palavra que responde tudo. Atitude. Né? Qual é a minha atitude perante as situações? Né? Como que eu busco resolver as situações que caem todos os dias no meu colo, como líder, ou como funcionário, ou como pai de família? É a minha atitude em relação àquela situação. Então, como que a gente diferencia um líder de um chefe? Justamente, quando eu tenho uma situação, por exemplo, que a gente está vivendo e eu vou pegar o exemplo justamente aqui da Renata, que ela escreveu, competência de liderança, conhecimento mais habilidade mais atitude, o tão famoso chá, exatamente. E aí aproveitar e pegar a pergunta dela, que ela me fez essa seguinte pergunta. De que forma os líderes devem agir considerando o período de instabilidade e insegurança?
Como que um líder deve agir? Que tipo de atitude o líder deve agir? Né? É a atitude dele perante essa situação. A situação que a gente está vivendo hoje, ninguém passou, ninguém esperava, por mais que fosse uma crise que a gente já passou por várias, ninguém esperava por isso, certo? Mas como que um líder deve se posicionar dentro dessa situação que estamos vivendo hoje? Eu já fiquei sabendo de milhões de situações, tanto positivas quanto negativas, de atitudes perante a equipe. Como que um líder deve agir, na opinião de vocês? Na minha opinião, o líder deve ser o porto seguro daquela equipe. Ele que deve passar a clareza das situações que estão acontecendo, uma comunicação clara, efetiva, não esconder as coisas, mas também não precisa falar de qualquer jeito, né? Ele precisa ser ponderado, né, naquilo que ele vai falar, porque o filtro normalmente é o líder que tem que fazer. Então, muitas vezes o líder esquece de ser filtro. E ele precisa ser filtro, e isso é bem importante. E numa situação que a gente está passando nesse momento, o líder é fundamental que um líder tenha filtro, que tenha ponderação, que tenha cuidado com aquilo que ele está lidando, que são as pessoas, porque as pessoas têm entendimentos, criações diferentes da nossa, e a gente tem que saber ponderar nesse momento de crise. Então, como eu estava falando, ele precisa, então, ser o porto seguro dessa equipe, saber se posicionar, ter uma postura clara, firme, adequada para aquela situação que estão vivendo, né? Às vezes passar dar colo, porque eu acho que precisa, muitas vezes o colo não é pegar no colo, né, gente? Uma vez eu falei assim para um empresário, e ele me disse: uma vez eu vou pegar meu funcionário no colo. Eu disse: o colo é dar atenção, é o cuidado, é o carinho que tu dá para aquela pessoa naquele momento. Muitas vezes ele não precisa, tu não vai resolver o problema daquele funcionário, mas tu vai escutá-lo. E quando tu escuta alguém, tu vai te tornar importante. Ele vai dizer assim: alguém prestou atenção em mim. Então, o líder, nesses momentos de crise, realmente precisa fazer isso. Vamos ver o que o pessoal está falando aqui. O Igor colocou, exatamente, o líder precisa, eu acho que é gostar de pessoas, ele botou gastar. Vamos lá, a Rosane lá de Bento entrou. Boa noite, minha querida, feliz de estar com vocês. Boa noite, Magali entrou também. A Renata da Brigadeiro, arrisco a dizer, uma gestão por empatia e muito foco na comunicação de forma a reforçar o objetivo e ser aliado da equipe para a entrega de resultados. Exatamente. Então, a Renata gosta muito da palavra empatia, eu também gosto, mas infelizmente poucas pessoas trabalham em empatia. É muito bonito dizer, me colocar no lugar do outro. Será que realmente eu me coloco no lugar do outro? Então, se a gente entrar nesse assunto, a gente vai a live inteira. Mas entra, sim, nessa gestão de como gerir em tempos de crise o líder, como que ele deve agir. A empatia também é um fator extremamente importante. A Andressa da Toca diz: contar até 10 para não esquecer do filtro. Pode ser uma boa dica. A Bruna entrou também. A Fabiana escreveu: se reinventar, motivar a equipe, focar nas boas notícias, planejar o futuro com os liderados. Muito bom. Na verdade, isso eu ia completar, parar de falar coisa negativa. A gente já está cheio de energia negativa, de informações negativas, então procurar promover momentos positivos, né? De motivação, de interação, de troca. Né, eu vi que muita gente fez alguma coisa de festa junina, mesmo sendo uma pequena lembrança ou alguma coisa. Isso motiva as pessoas, porque eu estou sendo lembrado, eu estou sendo cuidado, eu estou tendo atenção. E o líder precisa, quando ele é um líder, né? Quando ele é um chefe, ele vai dizer assim: mas vai me gastar quanto, né, nisso? Na verdade, assim, as pessoas olham o gastar, o custo e não o benefício que aquela ação está trazendo. E como eu sempre falo, muitas vezes as ações que a gente provoca dentro das empresas, elas não que a gente planeja e implanta dentro da empresa, na verdade nada mais é do que ter tempo, vontade e disponibilidade. Quem já me ouviu falar sobre isso bastante, porque para a gente lidar com outras pessoas, a gente precisa ter esses 3 itens que são extremamente importantes. Thais Sirena acabou de entrar.
Sou tua aprendiz, sei até que tu vai, sei até que tu vai falar, a Fabiane falou. A Carla acabou de entrar também. Então, a gente precisa realmente estar disponível para a equipe. O líder precisa estar disponível. O chefe, ele está querendo saber da produção, o líder também quer saber da produção, quer saber se vendeu a cota que tinha que vender naquele dia, mas é a forma que tu lida com o teu funcionário, né? Essa é a diferença. É como eu falo, é o cuidado que eu tenho, e às vezes é nas pequenas coisas. Como que eu comunico alguma situação para que toda a empresa fique sabendo junto? Aí vira o rádio peão que a gente fala sempre dentro das empresas. A gente tem que ter esse cuidado. Então o líder que é líder, ele se preocupa com os detalhes. O chefe ele está preocupado só com o resultado final. Só que o líder está preocupado com todo o processo. E é isso que a gente precisa entender, precisa trabalhar nas empresas. Assim, quando eu vou para as empresas, claro que eu quero o resultado final, é óbvio que eu quero. Eu quero que se venda mais numa campanha, por exemplo, de festa junina, né? Eu quero na campanha do Dia dos Pais, é claro que eu quero que venda mais. Mas o que eu estou fazendo, eu como empresa, eu como líder, estou fazendo para que o meu funcionário venda mais? Porque aquela ideia de que eu contratei ele para fazer isso e ele tem que fazer... Sim, isso é um acordo que vocês fizeram. Mas hoje o relacionamento entre líder e funcionário não é mais dessa forma. Não acontece mais dessa forma. Deixa eu ver quem mais entrou. Luciana, Paulo. O Paulinho entrou. Paula, colocando. Chefe e líder têm pontos de vista diferentes. Sim, porque são atitudes diferentes, são formas de enxergar diferentes. Então o líder, ele sempre vai olhar o todo, o planejamento, o processo, as pessoas. Não estou dizendo que o chefe não vai, mas a forma de agir do chefe muitas vezes não condiz com as atitudes que um líder deveria ter. E na minha opinião, quem tem cargo dentro de uma empresa, quem tem comando dentro de uma empresa, ela precisa ser líder, que é o que a gente nem sempre encontra nas empresas. A gente encontra pessoas que têm o comando, aquilo que eu falei lá no começo da live, tem o poder dentro da hierarquia, porém ele não tem as atitudes de líder no dia a dia. E isso eu fiz a pergunta, algumas pessoas não me responderam aí. Vai ficar gravada a live, Lu. Então, me perdi agora. Eu estava falando. Alguém me ajuda aí? Enquanto isso, eu tomo um golinho de água. A Fernanda escreveu, a importância de estar alinhado com as estratégias da empresa. Exatamente, porque muitas vezes o líder intermediário, ele tem outras pessoas acima, né, na hierarquia, acima deles. E muitas vezes as informações, como eu falei, precisam ser filtradas ou colocadas de uma forma mais amena para a equipe que está abaixo, né? E também tem que estar alinhado com aquilo que a empresa quer. Porque muitas vezes a gente sabe que a empresa quer A, o líder intermediário, o chefe, a pessoa que está no comando, quer B, né? E aí o resultado que chega para o funcionário é A, B, C. Né? Não, é um pouco de cada um. Então, a gente precisa saber se o dono da empresa alinhou que é A, tem que chegar o A lá no funcionário. Que muitas vezes não acontece, porque a gente tem muita falha de comunicação dentro das empresas. A forma como eu me comunico com o meu funcionário é meio caminho andado para um bom relacionamento. É claro que a gente tem pessoas difíceis e sempre vamos ter, mas um líder precisa identificar essas pessoas e potencializar aquilo que elas têm de bom e fazer elas melhorarem naquilo que elas precisam. Vamos lá, vamos ver. Saber dosar a razão com a emoção é muito importante. Sim, extremamente importante. Quando eu falo em cuidado, carinho e atenção, parece que as pessoas que não me conhecem sabem a forma que eu lido e trabalho com isso. Sempre não fugindo das responsabilidades, sempre sendo correta e justa, que é uma coisa que eu acho que falta muitas vezes, né? E eu vou falar de uma das perguntas que me fizeram sobre ética, né? E eu vou falar daqui a pouco sobre isso, mas o líder tem que ser justo. E não é porque eu gosto mais de Maria do que de João que eu vou beneficiar Maria.
né? E muitas vezes não, a gente sabe que isso acontece. E aí eu não estou sendo líder, eu estou sendo chefe. Então, quando eu uso a palavra chefe, é porque ela já veio da história que a gente tem. Mas quando eu me refiro sempre a cargos de comando dentro das hierarquias, dentro das empresas, das organizações, no exército, na igreja, na família, né? E nas empresas também. Líder igual a diálogo, exatamente. Então, é ter uma boa comunicação. Andréa Marcon entrou. Oi, Jones entrou também. Deixa eu ver quem mais entrou aqui. Kellen Suzin, a Mari entrou, muito bom. Luciana, saber dosar a razão... já li esse aqui. A emoção é bem importante. Então, quando eu falo, reforçando, quando eu falo que a gente tem que lidar com o coração, sim, mas a gente tem que saber dosar, porque quando prejudica o meu negócio, eu não posso lidar só com o coração. A gente precisa lidar também com o que é a razão. Então, eu tenho que alinhar aquilo que é correto, que é justo para a empresa e para o funcionário, mas eu também tenho que alinhar com aquilo que é correto para o meu negócio. Então, eu não posso prejudicar o meu negócio porque o funcionário está lá há 32 anos, né? E aí ele faz o que ele quer dentro da empresa. Como tem muitos casos aqui na nossa região, na nossa empresa. A gente tem muitos casos que são assim. E aí a gente tem que lidar assim, essa empresa, essa pessoa, ela entrega o resultado que precisa ser entregue, porque não é porque eu sou líder que eu não vou cobrar o resultado. Como é que ela se relaciona com as pessoas? Como é que ela entrega o resultado? E isso tudo interfere em todo o processo da empresa. E interfere de como o líder atua com a sua equipe, tanto para cima quanto para baixo. Vamos para uma outra pergunta, então. A Marielle Decol me perguntou, fala um pouquinho sobre ética e qual a diferença de comportamento de um líder e de chefe. Então, acaba complementando uma pergunta na outra, mas eu gostaria muito de enfatizar o que é ética. Na minha opinião, nada mais é do que as minhas atitudes. E até, se vocês procurarem do grego, o que significa ética, é caráter, modo de ser. É modo que a pessoa se apresenta, as atitudes da pessoa. Então, muitas vezes, as pessoas falam, ética, e eu gosto de falar também sobre os itens que estão lá nos valores da empresa, né? A missão, visão e valores da empresa, ética. E aí eu te pergunto, né? Eu pergunto para vocês, será que todos nós praticamos ética o tempo todo? E dentro das nossas empresas, eu como líder, pratico a ética dentro da minha empresa? Porque ética é aquilo que eu falei. Eu não posso beneficiar um funcionário porque eu gosto mais ou porque eu gosto menos, prejudicar. Eu não posso me beneficiar de informações porque eu sou líder. Isso é ética, né? A gente está cansado de ver no nosso país exemplos de como não praticar a ética. E no meu dia a dia, né? O praticar a ética se eu cobro do meu funcionário chegar no horário, eu tenho que chegar no horário. Se eu cobro do meu funcionário que eu tenho que usar uniforme, eu tenho que usar uniforme. Né? Então, é as minhas atitudes. Ética é o meu caráter, é como eu lido com as situações. Então, se um líder, que é líder de verdade, promove o bom andar da carruagem dentro das empresas, a boa comunicação, o bom relacionamento, ele é exemplo. E quando sendo exemplo, consequentemente, os seus funcionários, as pessoas, os seus liderados vão olhar para ele de uma forma diferente do que ele olharia daquele que tira vantagem, que busca se adaptar às circunstâncias não positivas dentro da empresa, um famoso jeitinho. Né? Por que às vezes a gente não consegue implantar programas dentro das empresas ou processos certíssimos, assim, de começo e fim? Porque tem o jeitinho, porque eu sempre fiz desse jeito, porque há 30 anos a gente faz assim, porque isso, porque aquilo. Muleta, como eu sempre falo, tem muitas. Né? Porque eu sempre digo que para que a gente usa muleta? Para se escorar. Né? Então, na verdade, o que acontece dentro das empresas é exatamente isso. Né? É buscar trabalhar a ética no seu dia a dia. Né? É o seu caráter, a sua forma de agir, a sua forma de pensar.
E aí a gente consegue diferenciar exatamente um do outro. Vamos ver quem mais entrou aqui. A Shirley entrou, a Cláudia Castilhos. Oi, Cláudia, tudo bem? O Diego também entrou, a Sabrina entrou, Ronaldo, vamos lá. A Fernanda, a prática tem que condizer com a fala. Esse é um exemplo de ser coerente, na minha opinião. Eu não sei de qual fala que tu estava se referindo. O Reinaldo disse assim, ética está em falta no mercado. Exatamente. Então, só que começa nas pequenas coisas, né? Eu mentir para o meu funcionário, eu burlar algumas normas que são da empresa. Então, assim, e o funcionário enxerga, gente. Então, assim, eu cobro uma coisa, é hipocrisia, na minha opinião, né? Faço o que eu digo e não faço o que eu faço, só porque eu sou chefe. Só porque eu sou chefe mesmo, né? Porque se eu fosse líder eu não faria isso. Então o líder é dar exemplo, né? É buscar estar com as pessoas com o caráter correto, né? Da forma correta, praticando a ética. Vamos ver o que a Marcon disse aqui. André Marcon. Gelo todo mundo quer, mas encher as forminhas... É bem isso, né? Gostei dessa frase. Gelo todo mundo quer, mas encher as forminhas tá difícil. Então, para finalizar essa pergunta da Mari, exatamente tudo que eu falei. Para resumir, é como você age todos os dias. O líder, ele vai se diferenciar do chefe através das suas atitudes e do seu caráter. E aí eu pergunto para vocês que têm cargo tem cargo de comando, são líderes? Trabalham isso da forma correta? São pessoas justas? Pessoas que se comunicam bem, se relacionam bem, trabalham as pessoas, incentivam as pessoas a serem melhores? Porque é muito fácil eu ter uma equipe que chega ali, né? Primeiro que as pessoas, os donos de empresas querem contratar os funcionários prontos, né? Tem que ter um funcionário pronto para aquilo que eu imagino que seja a atividade. E aí depois que ele está algum tempo na empresa, o que eu promovo para ele, né? O que eu estou trazendo de conhecimento, de novas experiências, de incentivando ele a ser um ser humano melhor, um pai de família melhor, um colega melhor e um funcionário melhor. Isso depende do líder que eu tenho. Então, se o líder não estimula ninguém, na verdade ele não é líder, porque o líder sempre vai estimular outras pessoas, independente do cargo. E aí entra uma das colocações que eu fiz nos posts da semana, que liderança não é cargo, né? É atitude. Então é tudo isso que a gente acabou de falar. Vamos ver. Outra pergunta. Por que existem chefes que se acham líderes? É uma pergunta um pouco complicada, né? Porque, na verdade, a visão da pessoa que ela se enxerga... É como cada um se enxerga, né? É que é muito difícil as pessoas enxergarem os seus defeitos. Essa é a primeira... Os pontos a melhorar. Essa é a primeira colocação que eu tenho para dizer. Então, eu acho que falta autoavaliação e autodesenvolvimento constante nas pessoas. Essa é a primeira situação que eu vejo. Uma pessoa, qualquer pessoa, independente do cargo, ela precisa ter autoconhecimento e autodesenvolvimento o tempo todo. Que é buscar a formação que eu falei, é buscar troca, é buscar experiências, é buscar conhecimentos em áreas que você não tem, é fazer, escutar uma palestra daquilo que você não tem domínio. Porque saber por exemplo, eu sei muito, né, de cozinha, mas talvez eu não saiba de mecânica. Então, vamos escutar um pouco de mecânica para saber, porque um bom profissional, um bom líder, ele precisa estar atento a todos os assuntos que estão em voga e todos os assuntos que estão em alta no momento, mas ele precisa saber falar um pouco de cada coisa, não precisa dominar tudo, né? Mas ele precisa realmente estar presente dentro da sua equipe, incentivando outras pessoas. Então, quando algumas pessoas se acham líderes, é a forma que elas enxergam. Mas o que vai dizer, novamente, né? Eu vou estar sendo repetitiva. O que vai dizer se eles são chefe ou são líder? É as atitudes deles, né? Não tem muita diferença em relação a isso. Porque o líder, ele realmente precisa mostrar através das suas atitudes. E as pessoas vão segui-lo
né? As pessoas vão seguir vocês se vocês forem um bom líder. Aonde vocês forem, as pessoas vão seguir. As pessoas vão seguir. A Indinara lê, eu vou ler também. A Fernanda pratica esporte, eu vou praticar também, né? Então, assim, eu tô mostrando exemplos para as pessoas. No dia a dia. A pessoa não tem que estar ali por causa de uma obrigação. E como eu falei, nem sempre... e o que falta muitas vezes nessas pessoas é humildade. Né? Porque eu sou o dono da empresa, porque aqui, quá comando me, como falam os gringos aqui, né? Então, assim, eu mando aqui, eu faço do meu jeito, não tem mais espaço para esse tipo de pessoa. Ainda existe muito no mercado. Mas aí o que acontece? Os bons profissionais vão embora de uma empresa como essa, né? Então, porque eu tenho um chefe num lugar de comando que não tem as atitudes de liderança. O Chesco falou, liderança também está escasso, o chefe está cheio. É verdade. A Vivi colocou verdade, eu não sei do que ela se referiu. Tens razão. A Renata, as empresas buscam líderes, mas quando investem nesse time, possui orçamento para desenvolvimento, programa de trainees, faz gestão da comunicação, integra? Quero dizer que poucas empresas fazem isso. Né? E outra, elas me chamam muitas vezes, tu dá curso de liderança? E aí, sim, faço curso de liderança, desenvolvimento de liderança. Quem tem que participar? Daqui para baixo. Eu não preciso. Eu já escutei isso muitas vezes. O dono da empresa não quer participar. Porque ele não precisa, porque ele é muito ocupado, né? Cada um tem a sua opinião em relação a isso. Eu acho que tempo, eu dou um curso também de gestão do tempo. Tempo é questão de prioridade. Né? Prioridade e organização. Então, na verdade, quando a gente está preocupado com o desempenho da sua empresa, com o desempenho dos profissionais, da minha equipe, eu estou investindo em pessoas, eu estou preocupado com a minha empresa, sim. E aí eu tenho que ter tempo para isso. Então, falta muito, eu acredito que melhorou de uns anos para cá, melhorou muito os programas de treinamento, investimento em treinamento nas pessoas, mas é aquilo que eu falei, muitas vezes você manda a sua equipe para o treinamento, mas você, que é o dono da empresa, não participa. Então, eu fico feliz quando o dono da empresa diz, não, mas eu vou participar, não, mas eu quero estar junto. E aí muitos me dizem, mas eu vou inibir a equipe. Eu gosto muito desse item, né? Eu vou inibir a equipe. Por que será que a gente inibe? Né? Eu, como líder, inibo uma equipe num treinamento. O que vocês acham? Reflitam sobre isso. Se eu não tenho um caminho de mão dupla, né, que vai e volta com essa minha equipe, é porque eu não tenho liberdade para falar. Eu não tenho liberdade, eu não posso me posicionar de verdade naquilo que eu acredito. Então, será que eu estou sendo realmente um líder? Porque eu sempre digo nas empresas, para todos, para quem já trabalhou comigo, que está aqui na live escutando, já me ouviram falar sobre isso. A pessoa que está no comando, gente, ou porque mesmo que ela seja o dono da empresa, ela não é melhor nem pior que nós. Somos todos iguais, com conhecimentos e funções diferentes. Somente por questão de hierarquia, que é a organização. Então, na verdade, a gente não tem que ter medo do dono da empresa. Claro que a gente tem que ter respeito, é óbvio, mas respeito não quer dizer que eu não possa me posicionar em relação àquilo que eu penso. Então, se eu não posso me posicionar, será que eu tenho um líder ou eu tenho um chefe? Se eu tenho medo de colocar a minha equipe fazendo treinamento comigo, será que eu realmente tenho uma equipe? Né? E será que é só a minha equipe que precisa de treinamento? Então, respondendo a colocação ali da Renata, as empresas elas buscam liderança, mas elas não investem. E outra, que é uma coisa que eu bato muito dentro das empresas, que eu digo assim, e se você morrer amanhã? Quem vai ficar no seu lugar? Né? E se você não puder vir trabalhar, quem é que vai assumir o seu lugar? Você está formando outras pessoas porque o bom líder forma outros líderes. Né? Então, por isso que eu sempre digo, o que estimula. O líder, aí eu já cheguei em muitas empresas, gente, que eu cheguei lá e não tinha quem fechasse a loja, por exemplo, porque a única pessoa que fechava era uma só. E não foi uma empresa que aconteceu isso. Não pode porque o líder tem que fazer isso. É só ele que pode. É só ele que tem a responsabilidade. É só ele que tem o comando. Então, tivemos um probleminha técnico.
Voltando, então, se eu não formo outras pessoas, eu não tenho condições de alcançar outras situações, outras metas, buscar outras atividades, alcançar voos maiores para minha empresa, porque eu não preparei outras pessoas. E assim, é fato, as empresas não preparam outras pessoas. Líderes não preparam outros líderes, para outras pessoas para assumir o seu cargo. E aí entra um assunto, uma outra para a live. Por que as pessoas não preparam? Porque elas têm medo de sombra, infelizmente. Vamos lá, quem mais? Aqui, Michele Balardim entrou. A Andressa escreveu atitudes. Te escuto, tem razão. Fabiano Barbosa entrou também. Persona Espiazzi entrou também. A Claíra entrou. Elisângela, Tobias. Vamos para a próxima pergunta. Nossa, meu Deus, o tempo já voou. Eu quero falar um detalhe que eu esqueci, que agora que eu tinha anotado aqui. Agora não lembro se eu falei, mas eu vou repetir. Falta humildade para as pessoas reconhecerem que precisam melhorar e se tornar líderes de verdade. Na resposta da Ângela, né? Que é na pergunta que ela me fez, por que existem chefes que se acham líderes? A Tamires, que está aí, colocou. Prestem atenção. Quando uma pessoa ocupa um cargo de liderança em um setor, que seria um cargo de comando, mesmo essa pessoa não sabendo liderar pessoas, não sabe liderar nem suas próprias emoções e não possui um conhecimento técnico da área, ela é considerada o quê? No meu ver, ela não é considerada nem chefe e nem líder, porque ela só tem o cargo, mas não ganha respeito por isso. Entende? Então, é exatamente isso. Ela tem um cargo só. É só isso que ela tem. Porque por que determinada pessoa assume tal função sem conhecimento? Isso é uma coisa bem complicada dentro das empresas, porque muitas vezes eu coloco uma pessoa... Eu não concordo, tá? Porque eu acho que quando eu vou fazer gestão de uma equipe, eu preciso saber o que aquela equipe faz. Mas existem várias formas de gerir dentro das empresas. E aí o que acontece? A gente bota uma Indinara a trabalhar como supervisora de vendas. Mas o que a Indinara entende de supervisora de vendas? Nada. Mas ela se comunica bem, ela se relaciona bem, ela é uma ótima pessoa, ela sabe tudo da empresa. Mas aí o funcionário sabe mais que ela. Eu não concordo. Eu acredito que quem tem que ser líder e gerir outra pessoa tem que dominar. Não precisa dominar 100% todas as atividades, mas ela tem que saber designar, ela tem que saber ensinar as outras pessoas, porque o líder ensina, tá? Então, uma das coisas que eu acredito é isso. E aí, respondendo a pergunta da Tamires, ela só tem cargo. Ela não tem respeito das pessoas, ela não tem as atitudes de liderança, ela só tem o cargo. E, infelizmente, a gente sabe que tem bastante casos na região, né, assim dizer, sobre isso. Então, a gente precisa que essas pessoas tenham um pouco de humildade, revejam, reflitam, trabalhem seu autoconhecimento, suas atitudes, para que elas se tornem líderes e busquem o seu verdadeiro lugar dentro das empresas. Vamos ver. Pode ficar, tô te adorando. Mais lives, por favor. Ai, meu Deus, a Grazi escreveu, medo de sombra, adorei, Andy. Mas é por aí, gente. Ou eu tô falando alguma coisa de errado. Se eu não tô falando certo, que vocês não concordem, coloca aí. Ela é considerada um jabuti em cima da árvore. É isso aí, Renata. Deixa eu ver quem mais. Pertili entrou. A Rosane escreveu cargos públicos. Bom, cargos públicos se a gente entrar nesse mérito, né, Rosane? A gente já falou um pouco sobre isso uma vez no nosso treinamento. As pessoas são algumas concursadas e outras colocadas. Mas assim, eu também acredito que mesmo que essas sejam colocadas, elas teriam que ter um pouco de conhecimento daquilo que eu falo. Vamos falar, por exemplo, se eu trabalho com turismo, eu preciso dominar turismo. Eu não vou ser uma pessoa que nunca lidou com turismo. Mas aí entra jogos de interesses, né? Se a gente entrar nesse mérito, a gente vai... E aí eu acho que a gente tem poucos líderes na política, viu? Fernanda, provavelmente porque é amigo do chefe. Ou familiar. Não entendo qual o interesse da empresa em manter uma criatura dessas. Mas Paula, que foi ela que comentou isso,
Paula, tá cheio de gente que tá assim dentro das empresas. E aí tem um interesse que pode ser pessoal do dono da empresa, do que a pessoa que colocou. Aí entra de novo. Não é uma atitude ética de liderança, né? Não está aplicando a ética no seu cargo, naquilo que está desempenhando naquele momento. Aquele que colocou a pessoa lá. Porque eu acredito muito que quem colocou também tem sua culpa, né? Aliás, total, né? Porque quando eu vou escolher alguém para ser líder, eu preciso saber se a pessoa tem perfil, se eu preparei ela, se eu vou dar as condições necessárias. Não, aconteceu o furacão, botei a Indinara lá e ela que se vire. E aí, às vezes, até a Indinara é uma pessoa boa, só que ela acaba se perdendo porque ela não tem uma pessoa que conduz, não tem uma situação que ela saiba lidar, não sabe lidar com as situações. Então, é uma série de coisas que pode acontecer. Vamos ver quem mais aqui. A Tamires, cargo é o salário. Muitas vezes, né? Não, cargo e o salário. É isso aí, exatamente. Pior que é verdade. O que quis dizer pior que é verdade, Grazi? Explicando, jabuti não sobe em árvores, então a culpa é de quem colocou lá. Exatamente isso, fechou todas com o que eu estava falando. Então, a minha opinião, assim, não reclamem das equipes porque a culpa é de quem colocou lá. Então, se eu coloquei uma pessoa trabalhar numa empresa em meu nome, eu que tenho que responder por ela. E é exatamente isso. Pois é, não entra na minha cabeça isso. Bom, vamos para outra pergunta, senão eu não vou conseguir responder todas. A Vitória de Freitas me perguntou: tenho 2 líderes que trabalham de maneira muito diferente. Isso é muito complicado para o ambiente de trabalho. Aí entra exatamente o que eu ia responder. Ela disse que ela tem 2 líderes que trabalham de maneira diferente e que é complicado para a equipe, né? Para ela lidar, porque um pede água, o outro pede vinho, né? Então, como é que a gente lida com pessoas assim? Primeiro que eu tenho que fazer a gestão desses líderes. Essas pessoas foram colocadas lá por quê? Voltamos ao começo da live. Por que elas estão lá? Tá, foram colocadas lá, foram desenvolvidas? Como é que elas lidam? Claro que as pessoas não vão ser diferentes. Cada líder é de um jeito. A gente sabe que nenhuma pessoa é igual a outra. Mas as diretrizes de condução, quando se tem 2 líderes, deveriam ser as mesmas. Então, se eu pedir vinho, tem que ser vinho. Aí uma manda limpa o chão, a outra limpa a janela. Não dá. O que eu limpo primeiro? Não, eu te mandei fazer primeiro, mas a outra te mandou fazer primeiro. Então, primeiro, eles foram escolhidos por quê? Tiveram formação e, principalmente, a diretriz, né? A parceria entre os 2 tem que ser constante, né? Eles não podem... quando a gente divide a liderança, a gente precisa conversar. E aí entra de novo, falta comunicação, né? Como escolher um líder? Tudo bem, Juliana? A gente, na verdade, já falou sobre isso. Como escolher um líder dentro de umas empresas. Acho que a gente pode falar, novamente, pela atitude, né? E não esquecer que eu tenho que desenvolver. Não é simplesmente colocar uma pessoa num cargo e deixá-la lá. Eu tenho que desenvolver. A empresa tem... Claro que a pessoa tem que tomar a iniciativa de se desenvolver também. Pô, eu ganhei um cargo de liderança não só por causa... agora eu vou ganhar mais, não é isso, né? Se eu tô num cargo de comando, eu preciso ser um líder. Eu preciso saber gerir as pessoas. Eu preciso trabalhar os processos. Eu preciso trabalhar o planejamento. Eu preciso trabalhar a comunicação. Tudo isso eu preciso trabalhar. Então, se eu não tenho conhecimento, o que eu tenho que fazer? Buscar. E a empresa não pode abandonar essa pessoa. A empresa tem que dar respaldo, tanto do colo que eu falei no começo, que às vezes precisa, porque o de cima também, a gente também precisa de alguém que nos escute, que nos apoie, que nos dê atenção, mas também buscar conhecimento e trabalhar isso nas pessoas. Então a empresa não pode, de forma alguma, esquecer. Largou as pessoas lá e esqueceu. E eu ia falar antes que eu perdi o raciocínio. Tu faz curso de liderança? Sim. Tudo depende da empresa, né? Aí passaram anos sem ter nada, e daí querem que em 2 horas, em 4 horas, 12 horas, a Indinara faça milagre, né? Não só a Indinara, como outras pessoas que trabalham com liderança. Gente, um treinamento, é óbvio que um treinamento de 20 horas já faz diferença.
Mas aí, assim, quando eu pego aquelas informações do treinamento e coloco na prática, funciona muito melhor. Então, é isso que eu preciso buscar dentro das empresas para as minhas equipes de liderança. A gente fornece o treinamento, mas essas pessoas têm que aplicar aquele treinamento na prática. Senão, não adianta nada, né? Aí, muitas vezes, fazem uma formação de 300 horas. E o que aplicaram? Nada. O que serviu? Nada. Porque a pessoa não estava aberta para aquilo. Vamos ver o que mais. Vamos mais uma que já estamos quase finalizando. A Cassiana Souza. É possível mudar um gestor e fazer ele entender que ele está errado? Gente do céu. Como que a gente fala para alguém que ela está errada e que ela não é líder? Né? Como é possível mudar uma pessoa se ela quiser? Eu sempre digo isso, a gente não muda ninguém. Um treinamento não vai mudar ninguém, uma formação não vai mudar ninguém. Mas ela tem que estar aberta. Ela tem que estar disponível, ela tem que querer que a coisa aconteça. Tem que saber escutar feedback, escutar as famosas críticas construtivas, que eu nem vou entrar no mérito de falar sobre crítica construtiva. Porque, na minha opinião, toda crítica, se alguém vai falar alguma coisa para mim, ela é e deve ser construtiva. Você tem que só saber a forma de falar. Porque quem não está preocupado contigo não vai te criticar, vai falar nas tuas costas. Aquele que vem falar na tua frente é porque ele está preocupado contigo. E isso as pessoas têm que desmistificar. Que toda vez que uma pessoa, um líder, uma pessoa que está no cargo de comando, vem falar contigo, ela não pode falar só aquilo que ela enxerga de coisas a melhorar. Ela precisa falar as coisas positivas. Mas quando eu receber algo que eu não gosto, que eu não gostaria de ouvir, ou que eu não concordo, escuta essa pessoa, porque essa pessoa está preocupada contigo. Ela não está... Se ela não estivesse preocupada, ou preocupada no teu desempenho, ou preocupada com a tua pessoa, enfim, ela não estaria te posicionando dessa forma. Então, eu acredito muito que quando alguém vem falar alguma coisa para ti, é porque esse alguém está preocupado. E esse alguém tem que ser um líder dentro das empresas. Se o teu líder não está nem aí para ti, se preocupe. Porque aí é uma questão de que ele já te largou e tá só esperando ou tu pedir para sair ou ele ter a oportunidade de te mandar embora. Então, é muito sério isso. Então, pra gente mudar alguém, a gente não vai mudar. A gente precisa, na verdade, que essa pessoa esteja aberta, receptiva e queira aceitar aquilo que tá vindo. Tu podia fazer uma live sobre feedback. Vou anotar aqui, inclusive, pra gente falar futuramente como sugestão. Quem sabe a gente fale sim. A Brigadeiro Caseiro falou, feedback neles. Então, assim, gente, falar de liderança é um assunto muito amplo. As pessoas têm uma breve... Como eu falei lá no começo da divulgação do trabalho de liderança dentro do perfil da Feedback, é muito amplo, as pessoas confundem. Mas para resumir, para dizer assim, a diferença entre quem está num comando, que é chefe, e quem está num comando, que é líder, são as suas atitudes positivas. A forma de agir com as pessoas, de se preocupar com as pessoas, de conduzir o processo, né? Então, de achar soluções, de dar feedbacks, de ter uma postura adequada, de ser o apaziguador e não aquele que bota mais lenha na fogueira. Porque, voltando até a pergunta que a Renata falou, eu até esqueci de comentar isso. Né? Nesse momento que tá todo mundo enlouquecido, a pessoa vai lá e enlouquece mais as pessoas sabe? Não! Tu tem que ser o apaziguador, aquele que traz a consciência, que traz serenidade para a equipe, mesmo que muitas vezes esteja pegando fogo por dentro, mas é o teu papel. É o papel de ser o conciliador, o que escuta, o que dá ideia, o que engaja, o que leva as pessoas a se desenvolverem. Então, assim, é muito fácil falar de liderança, mas é muito difícil colocar na prática. Então, eu até essa semana conversando com uma pessoa, a gente conhece ela de um formato e ela teve atitudes diferentes, então que não condizem com aquilo que é o perfil dela. Gente, o líder é ser humano também, né? Então não é 100% que ele vai acertar. Então não é porque ele teve uma atitude um dia que não foi condizente com a atitude de liderança que ele vai deixar de ser líder. Então, todas as pessoas erram, gente. A gente é humano. A gente não é que nem eu brinco, né? Algumas pessoas já escutaram. A gente é corpo de carne
e osso, não é corpo de luz. Se fosse corpo de luz, a gente era perfeito. É por isso que a gente tá nesse planeta aqui, a gente tá aqui, né? Senão a gente estaria num plano muito maior, né? Mais elevado. Então, a gente não pode crucificar uma pessoa que às vezes faz tudo certo e às vezes comete um erro, porque todo mundo erra, né? Mas aí entra a postura do líder quando erra. Ele tem que ter a postura de reconhecer que errou, de dizer, eu fiz errado, me desculpa, não falei da forma correta, enfim. O líder precisa ter essa forma de agir. Adoro um feedback. Quando negativo, nos ajuda muito para crescimento profissional. Que bom, Luciana. Todo mundo deveria gostar de receber o feedback, mas também vamos entrar no assunto do feedback assim. A pessoa tem que saber dar feedback e as pessoas não são preparadas para isso também. Elas têm que fazer avaliação com os funcionários e não sabem nem como lidar, porque nunca ninguém passou uma instrução para ela. E ela faz do jeito que ela acha. E talvez o que ela acha é certo. É a verdade dela, a gente não pode lutar contra isso, né? Se eu orientar, se eu conduzir as pessoas, mostrar, olha, tu tem que falar isso, tu tem que fazer isso, tu tem que fazer aquilo, mostrar os pontos para a pessoa, com certeza, sim, as pessoas vão agir de uma forma muito melhor. Então, gente, eu agradeço a participação de vocês, fico muito feliz de ter participado em solo essa vez, né? Não é muito fácil, né? Porque quando a gente está com outra pessoa, a gente tem um respaldo para respirar, para tomar uma água, mas eu espero que vocês tenham gostado. A gente aceita sugestões, podem mandar, participem bastante nos nossos stories, a gente coloca bastante conteúdo para vocês. Espero que vocês tenham gostado e se vocês gostaram, agora eu vou fazer uma pose para vocês fazerem uma foto e divulgar lá, marcar feedback nos stories de vocês que eu gostaria muito e divulgar para os seus amigos. Que eu quero mais seguidores e mais, depois que a gente começou esse trabalho, a gente aumentou bastante, sem patrocínio, e isso eu fico muito feliz, e vocês que estão aqui, todos também me ajudaram com isso, tá? Então eu vou fazer uma pose para vocês fazerem uma foto. E aí agora eu gostaria que vocês marcassem lá para vocês a feedback, que depois eu reposto para vocês. A Andressa falou, parabéns, teve até 32 pessoas, muito obrigada. A Tamires, amei, parabéns. A Luciana, muito bom. A Nádia escreveu, passou muito rápido, viu, Nádia, que eu fiz o teu pedido de fazer uma sobre chefe e sobre líder. A Rose escreveu, foi ótimo, parabéns. O Jones, gratidão. O Igor, parabéns, muito bom. O Reinaldo colocou, muito bom, te aguardamos para a próxima. Pode deixar. E Grazi escreveu, parabéns, ótima live, Andy. Então, gente, eu agradeço, tá? A gente está quase encerrando. Se vocês quiserem ainda fazer mais algum comentário. E eu sempre peço para vocês darem uma olhadinha nos nossos, tanto stories quanto no feed, porque eu vou estar botando um conteúdo novo a partir do começo de julho, né? E mais um assunto interessante aí para vocês que a gente vai estar lançando. E no mês de agosto a gente faz 10 anos e também tem uma comemoração toda especial. Como sempre, estava ótima, a Fabiana escreveu, a Nádia, obrigada, a Mari escreveu, amei, gratidão, parabéns, o Gustavo escreveu, parabéns, muito bom, bem objetiva, e a Brigadeiro Caseiro, a Renata, né, arrasou. Renata, nós temos que fazer uma live juntas, né? Então vamos, quem sabe, fazer uma próxima, que o tema venha a condizer, agora me perdi, com o tema a gente pode fazer. 10 anos de sucesso, ai, muito obrigada. E bastante trabalho, embora as pessoas achem que é tudo fácil, assim, foram 10 anos de muita luta, mas foi muito aprendizado, aprendi muito, não sou a mesma pessoa que eu era quando eu comecei há 10 anos atrás. Gente, então, muito obrigada, boa noite e a gente se fala. Um beijo para todo mundo, até mais.